que Deus preparou para nós. Não adianta você ouvir a palavra de Deus, não adianta você saber e não tomar atitude nenhuma na sua vida. Nada vai mudar na sua vida enquanto você não crê. Porque a palavra fé significa acreditar e confiar em Deus. Porque quando você acredita e confia em Deus, você recebe de Deus coisas que outros não têm por não acreditar nele. E hoje eu quero que você entenda uma coisa. Não importa quem não creia, creia você. Não importa quem não queira obedecer, obedeça a você. Porque é você que vai provar. Querido, esqueça quem não crê, esqueça quem queira você crer, queira você obedecer e viver. Que você terá o que o outro não tem. E não fique triste, porque o outro não alcançou, não chegou lá ou não recebeu de Deus. Não é porque Deus não é bom, que a mesma palavra está sendo pregada a todos. Mas tem um que pega e traz para a sua vida e coloca em prática. Tem outro que só ouve, deixa entrar no ouvido e sai outro. Essa palavra entra no ouvido e sai no outro, não tem resultado nenhum. Mas todos aqueles que ouvem a palavra e abrem o portal do seu coração e deixam entrar, ela faz, para o que ela foi encaminhada, ela se manifesta em poder, em graça. Amém? Daniel 32:11, vamos lá. Daniel 11, ou 11:32, desculpa, falei o contrário. 11:32, falei 32:11. Preste atenção nessa mensagem, que hoje você sai daqui com a chave nas suas mãos, para você abrir portas que muitas vezes está fechada na sua vida e você está pedindo e Deus não faz. Porque a palavra de Deus é como se fosse chaves na sua mão, para você abrir lugares que você não tem condições de entrar, chegar, obter, conquistar e receber de Deus. 11:32 diz assim: aos violadores da aliança de Deus, com palavras bonitas, perverterá o caminho daqueles que querem viver. Mas, repita comigo, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e farão proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e farão proezas. Farão coisas que outros não fazem, porque não crê nesse Deus. Não acredita, ou não quer acreditar, porque se eu passar a acreditar nele, eu tenho que abnegar de muita coisa na minha vida. Mas você perde tantas as coisas, amado. Você sabe por que ele diz assim, ó? Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Quando ele diz assim, amado, nascer de novo, uma nova vida para mim e para você. Porque a vida que você tem, você já viveu, conhece. Mas a vida espiritual com Deus é diferente. Você tem que negar a si mesmo para conhecer a Ele como Ele é. Entender que existe um Deus que é todo poderoso. E Ele está dizendo, o poder eu dei para vocês. Mas as pessoas não querem, pastor. E se você não entender isso, você vai ter uma vida na face da terra mediana, irmão. Mas se você crer na palavra e entender, dizer assim, eu quero viver isso aqui, você vai provar e ser usado de maneira que outros não são. Não é porque você é bom, é porque você creu. Você passou a confiar, acreditar em Deus, Deus tende a dar a você. E por isso que muita gente não prova a coisa de Deus. Porque não quer viver, não obedece, não manda. Se a palavra está dizendo não faça, eu não posso fazer. Se a palavra está dizendo não vá, eu não vou. Mas tem gente que parece que quer lutar contra Deus. E é muito cristão lutando contra Deus. E ninguém, e como diz Jó 9:4, não há quem lute contra Deus e tenha paz. Mas eu quero te ensinar na Bíblia alguns homens e mulheres que acreditaram em Deus. Se tornaram fortes e fizeram proezas. Proezas essas que outros não conseguiram fazer. Havia muitos profetas no tempo de profeta Eliseu, mas foi Eliseu que foi usado. Elias foi usado. E você vai entender que todos ouviram a mesma mensagem,
ouvem mesma palavra, ouvem os mesmos testemunhos, os mesmos pergaminhos naquela época, mas eles acreditaram de uma maneira que outros não acreditaram. Em Hebreus 11, 32, vamos lá. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: o que eu vou mais falar? O que eu direi às pessoas? Faltar-me-á palavras. O tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé, pela confiança em Deus, por acreditar em Deus e confiar em Deus, venceram reinos, praticar a justiça, alcançar as promessas que Deus fez a eles, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, e puseram em fuga exércitos estrangeiros mais numerosos e mais poderosos do que eles. Homens de carne e osso, comedor de feijão e arroz, igual a mim e a você. A diferença é que Davi, sendo pequeno, ruivo, baixinho, olhou para um gigante e pegou uma pedrinha. Sabe como você tem uma fé diferente? Você acredita de maneira diferente? Você faz coisas que outros não fazem. E ele acreditou, desceu. Se você ler a história, você fica assim, pasmo, porque havia muitos guerreiros, os exércitos de Israel estavam enfileirados, e havia homens de guerra, homens altos, fortes, matador de gigantes, homens que usavam espada, lança, escudo, e sabiam lutar, mas ninguém desceu para matar o gigante. O menino desce e mata o gigante com uma pedrinha. Você sabe por que está escrito que Davi matou o gigante? Porque só foi ele que desceu para matar. Quem botou a sua vida em jogo confiando em Deus foi ele, não foi ninguém. É por isso que muita gente não tem de Deus. Porque muitas vezes a sua cara que você vai botar a tapa, irmão. É você que vai botar a sua cara a tapa. Por acreditar e confiar. E os outros não desceram. Quando Davi matou o gigante assim, eu sabia que ele ia matar. Mentira, irmão. Disse, vai esquartejar esse menino, vai. Todos zombaram dele, criticaram ele. A fé que ele tinha em Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. Porque Deus tem prazer de pegar o mais fraco, o mais débil, e usar contra o mais forte da vitória. Porque o que Deus fala a você, muitas vezes aos seus ouvidos e à sua mente, não gera. Isso é loucura, é. A Bíblia diz que para aqueles que se perdem, tudo que Deus mandou fazer na Bíblia é loucura. Mas para os que creem, tornaram-se o poder de Deus. Por que o poder de Deus? Quando a gente fala que Josué levantou o povo e disse, vamos dar 6 voltas, na 7ª volta dá mais 7 voltas e as muralhas vão cair. Você está pensando que a muralha era o tamanho de uma casa dessa aqui, ou de um prédio desse aqui, que dava 6 voltas rapidinho? Né? Era 4 quilômetros e uns trocados. Todo dia eles levantavam num sol ardente e iam caminhando e rodeando. Você acha que eles não acreditassem? Eles iam arrodear 7 vezes? 4 quilômetros, mais 4 quilômetros, mais 4 quilômetros. Irmão, 7 vezes todo dia, debaixo de um sol escaldante. Querido, para você ver, você tem que crer. Para você ver Deus atuar no que falou acerca de você. Você já observou que Deus não dá nada, garantia palpável a você? Tem gente que fala assim, eu quero ver se Deus vai fazer, eu quero isso. Se você chega em reunião pensando que eu quero ver se Deus vai fazer, chegue. Querido, chegue com fé. Que a única coisa que agrada a Deus é a sua fé. Chegue com dúvida, você sabe mesmo que você entrou. Mas se você chegar crendo em Deus, não crê no homem que está pregando, não. O homem está pregando a palavra de Deus. Se você crê nela, você vê. Se você não crê, você não vê. E por que isso, pastor? Porque se Deus manda você fazer, você não. Se você botar na sua mente e olhar a lógica, você não faz.
Quando Deus chamou Gideão, o povo estava sendo escravizado. O povo estava sendo roubado. 132 a 135 mil homens, como um grão de areia da praia. Gideão juntou 35 mil homens de guerreiros em Israel. Deus disse, é muito. Eu só quero só 300. Faz uma seleção aqui. 300 homens. Com 300 a gente vai vencer 135 mil homens. Oh, Deus, isso aqui está muito desproporcional. Deus, eu acho que os... Querido, imagine Deus dizendo assim, ó, pegue 300 homens. Divide em 3 compartimentos de 100. E essas equipes vão chegar no campo de batalha em frente ao inimigo. Vão puxar a espada e dizer, espada por Deus, espada por Gideão. E depois você toca o chifre. Sim. Agora você pare e comece a analisar a lógica. Você não acha que um soldado virou para o assim, vem cá, velho? Rapaz, a gente vai chegar perto daquele exército. Os homens tudo para a guerra. A gente tocar aquela trombeta, daquele grito não acontecer nada, a gente vamos nos quartejar lá. É por isso que muitas vezes, e por isso que é citado em Hebreus 11, os heróis da fé. Herói da fé é porque confiaram em Deus, obedecendo o que Deus está mandando, não no que você acha. Se perguntam, cada um acha uma maneira diferente. Eu penso assim, eu acho assim, eu interpreto assim. Eu não concordo com isso não, Você não vê. Por isso que eles são heróis da Bíblia e muitos de nós não somos. Ou não somos ninguém, a gente não está na Bíblia, não somos heróis da Bíblia. E por que eles estão escritos? Volta lá de novo, 11:32. Por que eles estão escritos na Bíblia? Porque eles acreditaram em Deus, confiaram na palavra de Deus. Deus não dá garantia palpável, Deus dá a sua palavra. A única coisa que você recebe é a palavra. Vai lá que vou lhe dar a vitória. Vai lá que você vai matar o gigante. Se você quiser, Deus me dá uma garantia palpável aí. Senhor, mostra um anjo aqui, eu quero ver um anjo do meu lado aqui, eu quero ver alguma coisa sobrenatural. Outro dia o irmão foi no culto comigo, eu fui curado do meu pé. Eu novo na fé, irmão. E ele aí recebeu a mesma oração. Eu nunca contei isso. Eu fui curado, ele não. Ele, Luiz, você sentiu o quê? Eu não senti nada, meu irmão. O pastor disse, você está curado, eu tomei minha posse e estou curado. Chega do lado de fora, ele abre aí. Porque eu pensei que ele ia botar a mão em mim, pastor Luiz. Ia sair um fogo da mão dele, eu ia queimar, assim, uma coisa queimando. Eu senti um arrepio, um fogo subindo. Eu digo, você sentiu o quê? Eu não senti nada, irmão. Só ouvi ele falar, hoje Deus te cura. E eu digo, amém. Saí com ele do lado de fora e eu estava com um saco aqui, irmão. O pé desse tamanho com isipela, com uma cratera preta. O médico queria fazer um buraco no meu pé, cortar, fazer uma cirurgia que ia ter que cortar. Ele abre o saco, Luiz, abre o saco. Recebeu a mesma oração que eu recebi de cura. No outro dia eu estava calçando tênis e ele estava doente do mesmo jeito. Ele disse, abre o saco, eu peguei e abri. Ele fez, não aconteceu nada. Peguei meu saco, estou curado. Rapaz, hoje o pastor está mais calmo. Antigamente o pastor era pior, atacado, irmão. Rapaz, eu disse, sai daí, não é a minha fé, meu irmão. Vai para lá. Quando chegou no trabalho, está eu no trabalho, eu cheguei lá de tênis. E sabe o que ele fez? Aqui. Eu estava lá, não foi comprado não, ó. Não foi comprado não. Eu estava lá, ele foi curado. Eu digo, não foi comprado? Não. Rapaz, ele pensava que as pessoas eram compradas quando chegavam na frente da igreja. Aí se o pastor compra as pessoas, meu Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ele ficou doente e eu curado. Porque eu cria na palavra que saiu do altar. Ele estava, porque eu acho isso, eu queria sentir um fogo, queria sentir algo, Fica esperando sentir algo. Um fogo, pastor. Pega um palito de fósforo, bota o seu dedo assim, ó. Fogo. Você vai queimar o dedo, meu filho. Agora, garanto a você que quando você crê na palavra de Deus, as suas palavras saem como um fogo.
E a unção que sai da sua vida é poderosa para quebrar cadeias, curar enfermos, libertar vidas. Basta você acreditar na palavra de Deus. E por isso, amado, que a Bíblia diz que farão proezas. E está aí Jefté, Sansão, Davi. Querido, fizeram coisas que outros não fazem. Tinham uma força que outro não tinha. A sabedoria de Salomão ninguém tinha. Ninguém curava com a sombra como Pedro. Aí a pessoa lê a Bíblia e está lá. Rapaz, eu queria curar com a sombra. Vá seguir a Jesus como Pedro seguiu. Vá obedecer como ele obedeceu. Simples assim. Queremos só as virtudes. Vá ver a história do homem que passou, viveu. Quantas noites ele jejuou, orou do lado de Jesus, buscando coisas inefáveis de Deus na vida dele. E o escritor da carta aos Hebreus diz assim, me faltariam palavra e tempo para contar de tanta coisa que essas pessoas que acreditaram em Deus fizeram. Em Eclesiastes 9:11, vamos lá. Boa tradução para mim, RCA. Aleluia, Jesus, abençoa. Ó que o homem mais sábio da face da terra que aqui caminhou, falou, Rei Salomão. Estava o sol ardente, fiquei debaixo de uma palmeira, que não é do ligeiro a carreira. Deixa eu falar uma coisa para você, não é do ligeiro a carreira. Quando você confia em Deus, você faz coisas, proezas que outros não fazem. O profeta Eliseu fez assim, orou para chover e viu uma mão, o tamanho da mão de uma nuvem preta. Corre, chamou Acabe, e o rei Acabe diz assim, sele seu cavalo e corra. E a Bíblia diz que ele correu mais do que o cavalo do rei. O cavalo disparou e ele disparou correndo e passou o cavalo do rei. Mais ligeiro na carreira do que o cavalo do rei. Porque ele confiava em um Deus que é criador e não é criatura. Nem dos valentes a peleja, nem dos mais fortes, mais corajosos é a vitória. Porque se fosse assim, Davi não vencia o gigante, que desde jovem vivia no campo de batalha matando gente. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza. Quando falo os prudentes, está dizendo a pessoa que estudou, a pessoa que fez faculdade, eu conheço um bocado, tem 3, 4, tem bacharelado, tem isso, tem aquilo, e está pedindo, pastor, ore por mim, eu quero trabalhar ganhando 1.000 conto, pastor, que eu não aguento mais é ouvir lera e passar de cidade, pastor. Já abre o currículo dele, cheio de doutorado, cheio de não sei o que, passando de cidade. É Deus dizendo assim, se eu não te sustentar, se eu não te abençoar, se eu não te prosperar, você não chega a lugar nenhum, não. Não pense você que é da sua capacidade, nem dos inteligentes o favor. Mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Porque se não fosse assim, amado, quem vencia a batalha eram os numerosos. Gideão venceu com 300. Deposite a sua fé em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Não confie em carro, cavalo e cavaleiro, nem em pessoas. Confie em Deus na sua palavra. Você provará, você terá, você receberá quando você confia nele. Pastor, é difícil confiar. É difícil confiar em um Deus invisível, mas ele é real, irmão. Ele é real. Vou te dar uma chave nessa noite. Hebreus 11:6, vamos lá. Estou me lembrando lá de Camaçari, eu estava pregando lá, o pessoal botava água de coco para o pastor, eu digo, glória a Deus, aleluia. Também o pastor começou
Pegou eu, Tim e Beto. Começou de manhã, saiu lá 10 horas da noite. Entrava em uma casa, libertação, cura, palavra, revelação. Entrava na outra. E ele não queria parar para comer, não. Eu digo, não, pastor, não é assim, não. E de manhã cedo ele botou um café da manhã e botou uns pães e um queijo assim e tal. E aí eu estava comendo tal com os meninos. Aí Beto olhou para Tinho e fez assim, coma uns 5 ou 6. Porque a caminhada é longa. A gente chegou em casa 10 da noite. Irmão. E se não tivesse comido uns 5 pães, irmão, 3 horas da tarde a gente foi almoçar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Presta atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, não tem o que você fale ou faça, eu vou chorar. Deus, eu sou uma pessoa tão boa, estou sofrendo. Ele quer que você confie nele. Use a sua fé. Em João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu só faço o que lhe agrada. O que significa isso? Jesus cria, confiava e acreditava em Deus e agradava a Deus, Deus nunca se apartava dele. Ele sempre confiava no que Deus falava e obedecia o que ele mandava. E nunca deixou Jesus só. Eclesiastes 2, 26. Bota nível aí para mim. A homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. Forte isso, né, irmão? O que é agradar a Deus aqui? É confiar, acreditar, ter fé nele. E ao homem que agrada a ele, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. Mas aí o Salomão continua falando, mas, quanto ao pecador, lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riqueza para entregá-las a quem agrada ao Senhor. Quando você agrada a Deus confiando na sua palavra, acreditando na sua palavra, você prova de coisas que outros não provam. E você prova de coisas que outros não vão ter. Por isso que muita gente fica assim, pô, pastor, o crente é doido, doido. Não é doido não, pô, porque tem uma fé diferente, você pensa que é louco. Mas quando você passa a acreditar em Deus, confiar em Deus, está agradando a Ele. Ou eu confio em Deus, pastor, acredito em Deus. Deus está se agradando de você. Em Provérbios 3, 5, vamos lá. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Suas veredas é o caminho da sua vida. Por que Deus está dizendo não se estribe no seu conhecimento, nem no seu entendimento? Porque seu entendimento e sua compreensão muitas vezes vai de encontro à palavra de Deus. Do que você acha, do que você pensa, do que você aceita, e Deus não vai com você. Um dia perguntaram, chamaram Jesus, preste bem atenção acerca disso. Chamaram Jesus, Pilatos e Herodes. Herodes disse, faça um milagre, eu vim falando tanto de você, se você fizer um milagre aqui agora, eu te libero. Jesus calado. Rapaz, faça um milagre aí que eu te libero, você não vai ser crucificado.
Jesus calado. Quem nada, manda para... Ou mandou primeiro para Pilatos, depois mandou para Herodes. Mandou para Herodes, não foi? Herodes, depois Herodes mandou para Pilatos. Pilatos aí olha para ele e faz assim: você é rei de judeus? Você que diz. Rapaz, fale alguma coisa, se defenda. Eu tenho um poder para lhe libertar e te livrar daí. Sem poder nenhum você teria sobre a minha vida se do alto céu não fosse concebido pelo meu Pai. Querido, ele podia ter falado, manifestado o poder naquele momento e liberavam ele. Mas ele não fez. Porque ele sabia, amado. Quando você reconhece Deus nos seus caminhos, você não faz mais o que você quer fazer. Você obedece o que Deus mandou você fazer. Por isso, quando ele queria soltar Jesus, os fariseus: não solte ele não, você é inimigo de César. Que ele está se declarando um rei, ele não é rei, rei aqui só é César. Querido, se ele faz um milagre, ele está liberado, mas ele se calou. Tem coisa na sua vida que Deus não vai falar nada enquanto você não conserta o que está errado, enquanto você não endireita, você não faz conforme ele está mandando. Queira caminhar, queira trilhar o caminho que Deus preparou para você. Não queira se estribar no seu próprio entendimento, que eu acho assim, eu penso assim. Toda vez que você quiser duvidar de Deus, da palavra, você se afasta de Deus. Hebreus 13, 12. Três, 12. Preste atenção acerca disso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso de incredulidade, que ele afaste do Deus vivo. Bota na tradução Ferreira de Almeida para mim, fica mais claro. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Está dizendo assim, ó. Vamos lá? Se apartar do Deus vivo. Não é Deus que se aparta, não, é você. Porque quando você vira incrédulo, quando você não acredita em Deus, na palavra dele, querido, não pense você que Deus vai te... É como um ateu chegar e dizer assim, ó, só acredito se Deus aparecer para mim. Nenhum ateu na face da terra vai encontrar com Deus. Que Deus, a Bíblia diz que Deus se revela para aqueles que o amam, não aqueles que duvidam dele, não aqueles que não acreditam nele. Deus se revela para aqueles que o amam obedecem a sua palavra. Se Deus aparecesse, irmão, já vi gente dizer a mim: pastor, se meu irmão se converter, vou aceitar Jesus. Se fulano for curado, um tempo na igreja, tudo bem? Aí você assim, que o ser humano fala, não, irmão. Ou você entende, outra coisa que eu quero dizer a você. Não pense. Quando Deus foi curar, preste bem atenção e a gente vai orar. Quando Eliseu manda chamar Naamã, o leproso, doente, morrendo de enfermidade. Preste bem atenção. E o rei recebe uma carta dizendo assim, ó, do outro rei, dizendo assim, ó, cure meu soldado, meu capitão, porque se não for curado, você sabe que é guerra, né? E o rei, rapaz, o cara está fazendo guerra comigo, cara, eu sou Deus para curar o leproso. E Naamã manda chamar. Vai com essa carruagem e vai na casa e Eliseu manda chamá-lo. E ele vai na casa de Eliseu. Quando chega na casa de Eliseu, ele para na porta. E isso é que deixa mais impactado. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto como é que Eliseu ia fazer. Já viu quando você quer ser curado de um problema, ou resolver um problema em Deus, e você quer que do seu jeito Deus nunca vai fazer. Eu acho que é 2 Reis 5, deixa eu ver aqui. Vamos lá. 2 Reis 5.
Quando Eliseu não atende ele, e ele disse assim, ó, eu pensei que ele ia sair de dentro de casa, porque mandou só um recado pelo seu discípulo. Vá lá, diga a Naamã, ele está chamando o Senhor, não vou sair não. Diga a ele para ele dar 7 mergulhos no rio, que ele vai ser limpo. Quando Naamã ouve isso, pega no texto para mim, irmão, está meio escuro aqui, para eu ler tá difícil. Quanto? 5:11, vamos lá, bota na tela para mim. Ah, agora melhorou, né? No escuro. Não, pega o 10 primeiro, bota o 10, vai lá. Pode ligar a luz agora. Daqui do altar. Presta atenção, ele chegou lá para ser curado. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém, Naamã, que estava doente, muito ficou indignado, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará a minha lepra. Não são, porventura, Ábana e Farpa, rio de Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Foi embora, irmão. Ele foi embora dizendo assim, ó. Rapaz, o cara não me deu nem moral, o profeta não saiu nem de dentro de casa, velho. Quando ele chegou lá no rio, que viu aquele rio parecendo o Tietê de São Paulo, sujo. Ele disse, não, vou tomar banho aqui não. Se ele mandar no rio de lá, eu tomo banho lá. E veja, como um ser humano, ele ficou indignado, porque ele queria a honraria, porque ele era capitão, era famoso. E o profeta é no rio. Lá no Rio Jordão. E ele, querido, quando ele vai embora indignado, chateado, e ele trouxe uma carruagem de riquezas para dar a quem curasse ele. No meio do caminho o menino faz assim, meu senhor, se o profeta pedisse algo difícil, eu não faria? Faria. Mas ele pediu algo tão simples, ao rio aí, velho, desce 7 mergulhos. É, tem razão, né? Pediu algo tão fácil, né? Você imagine esse profeta dando um mergulho, dando 2 e olhando para a lepra do corpo dele. Estou vendo nada. Imagine o rapaz dizendo, é 7, meu filho, não é 3 não, não é 4 não, dá outra. E a Bíblia diz, quando ele deu a 7ª, que sobe, a pele virou de bebê. Você veja como muitas vezes é difícil da pessoa ser abençoada, não é Deus abençoar a pessoa. E a nossa história é assim. Porque muitas vezes queremos o nosso jeito. O Naamã disse assim, ele vai botar a mão na doença. Vai fazer assim. Porque se você tocasse um leproso antigamente, você ia ficar leproso também, irmão. É a doença contagiosa. O pessoal que tratava os leprosos era com a máscara, com todo tipo de aparato para não pegar a lepra. Quando ele foi curado, ele viu que todo o orgulho dele, tudo que ele achava e pensava, não. Querido, deposite a sua confiança em Deus. Se apegue a Deus, mas a ninguém. Se a palavra está dizendo algo a você, tome posse disso. Se Deus falou algo acerca de você, tome posse disso. Parece que é loucura. Parece que eu não... Pô, pastor, parece que eu não vejo. Não, você vai ver toda a promessa que Deus fez a você, Ele vai cumprir, meu irmão. Aqui na igreja está em um ano de aceleramento de Deus. Crescimento e expansão. Deus tem feito coisas que Ele não fez há 10 anos atrás. E tem operado coisas aqui no nosso meio que Ele... Pô, pastor, Porque é assim que Ele trabalha. Basta nós acreditarmos no que Ele fala.
Não o que a gente pensa que é bom. Não o que a gente pensa que tem que ser feito. Não. Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.